Galera animada para o projeto. Hoje estaremos em Tabatinga, em comunidade Umariaçu 2. Essa família é linda, cara. Ele conhece o Jack. O projeto nasceu de uma experiência anterior, em que eu fui em 2023 2 vezes na Amazónia e fui 2 vezes lá em algumas comunidades de Chikuna para fazer um levantamento, para perceber como estava a questão da segurança, né, comunitária, da segurança ambiental. Tem um monte de problemas associados, né, à fronteira, às grandes cidades de fronteira que influenciam diretamente aquelas comunidades indígenas dali. Nós tínhamos lido sobre isso e tínhamos percebido que havia esse fenómeno de auto-organização de grupos voluntários de seguranças comunitários de Chikuna, e nós tivemos a impressão que aquilo poderia ser alguma coisa bem séria e bem diferente do que estávamos habituados a ver em termos de proteção, né, nas comunidades indígenas. Porque eles estão acostumados a estar no ar-condicionado, entendeu? Ele não tem essa capacidade que nós temos aqui de andar e enfrentar a dificuldade. O cara tinha que nós tivemos que voltar no meio do rio, que o cara estava morrendo. Como eu sou antropóloga, né, obviamente eu tive que ir ver, perceber se havia também interesse da parte deles em colaborar. Então eu decidi fazer o projeto de extensão para precisamente tentar casar a ideia de extensão, de pesquisa e de formação dos estudantes indígenas, em particular estudantes Chikuna. Com a Susana e a Josi Chikuna, que é uma liderança indígena da região, muito importante, e foi fundamental nesse processo de vincular a gente com os territórios. A nossa intenção era de que forma a gente, como estudantes, né, também como estudante, mas também como mestranda na época, com a professora, conseguir fornecer as ferramentas para os estudantes que estão aqui na Unicamp, que pelo fato de ter um processo muitas vezes difícil na vida acadêmica aqui, distante do território, de que forma aproximar o conhecimento que parece distante, né, academicamente, muito distante fisicamente, né, do território, mas também intelectualmente, né, e como de que forma a gente consegue entregar essa ferramenta no local. E aí nós conseguimos, de facto, essa coisa de fazer o trabalho lá, das oficinas, durante 22 dias, né? O meu povo, né, sofre com falta de estrutura, falta de presença do Estado mesmo. Então isso me marcou bastante, porque logo que a gente chegou, as pessoas recebem a gente, vê a gente como se fosse uma das pessoas que vai proteger, que vai resolver o problema deles.
Uma coisa bastante incrível que aconteceu foi eu ter falado de novo a minha língua materna. Foi ter falado com os jovens, sabe, de falar com eles no meu idioma. Foi uma coisa incrível, porque eles gostaram bastante. Eles viram, nossa, você veio lá da cidade, mas você está falando o nosso idioma. Como que você está chegando aqui com esse projeto? Como que vocês fizeram esse projeto? A gente encontrou muitos problemas, né, que acontecem dentro da comunidade, né, que relacionado à violência mesmo, né. Não só a violência, mas acontece que muitas das vezes, como nessa região fica perto da tríplice fronteira, entra muitas coisas ilícitas. Contaram um pouco da história deles também, como eles criaram a segurança comunitária dentro da comunidade, né? A Suzana deixou bem claro que a gente não como vamos visitar nossa família, mas sim como pesquisadores. Então a gente teve que mudar o nosso olhar de estudante, de ticuna, e aí ela falou, vocês têm que mudar o olhar de pesquisadores, tem que começar a ver os porquês de tudo isso. Nas duas comunidades onde atuámos, que foi o Moariaçu e Belém dos Solimões, que são grandes comunidades indígenas, são comunidades com mais de 8.000 pessoas cada uma, o que a gente recebeu da parte dos caciques e da parte dos seguranças foi muitos relatos de muita violência, muita criminalidade e nós mapeámos isso através de várias metodologias que usámos, né? E o que a gente também conseguiu entender da parte deles foi um pedido de apoio, assim, um pedido de alerta, olha, venham, um pedido de urgência, da necessidade de ter um apoio académico, porque as instituições lá, inclusivamente a FUNAI, estão muito pauperizadas, né? E a gente chegou a essa ideia fundamental, e que já vinha do projeto, de que há 3 grandes áreas nas quais nós temos que atuar, que é na segurança ambiental, na segurança comunitária e na segurança alimentar. Obviamente que a segurança comunitária é um dos assuntos mais prementes e é aquele onde a gente também pode atuar, porque é seguramente o aspecto que está sendo menos trabalhado. Eles atuam como se fossem psicólogos ao mesmo tempo e protege os territórios e em diversas áreas, diria assim. Até na educação eles atuam. Então, o que é problema é que eles não recebem recurso, né? Não tem reconhecimento governamentais, digamos assim, tanto na federal, estadual, municipal. Não, era responsabilidade. Então, segurança não Nós tínhamos mais ou menos 6 dias, 6, 7 dias por lugar, né? E a gente fez, sobretudo usou a oficina que se chama Cartografias Sociais, e nessas cartografias sociais é todo um processo que a gente faz ali, juntos, de construir mapas de violência, ou seja, para localizar no mapa da comunidade exatamente as violências que se passam e quais tipos de violência. E para isso muitas vezes a gente pede que eles desenhem as violências, e também nós introduzimos uma novidade aí, que foi pedir para eles traduzirem para o ticuna esse tipo de violências, porque o ticuna é uma língua muito mais, como dizer, muito mais metafórica que o português, é uma outra forma de comunicar. Então assim, era preciso comunicar para os ticunas exatamente o tipo de violências que estava sendo falada em português. Isso facilitou
com que eles se abrissem também, com que eles nos apresentassem os problemas que ali tem. E que eles não ficassem apenas acanhados. E eles se sentiram seguros de estar conosco nas oficinas. Todo final do dia a gente se encontrava com o estudante, eles socializavam as inquietações da oficina ou do dia que a gente teve. E eles iam fazendo os próprios questionamentos do jeito que a gente estava fazendo oficina, concordando, discordando, mas também colocando da parte deles, né? Então era uma avaliação individual, era uma avaliação coletiva, mas também do andamento do projeto, de forma que eles tivessem empoderamento, né, e maior protagonismo na ação. Uma das pesquisas que a gente foi na minha comunidade, né? Foi um anfitrião, né? De levar as minhas colegas para lá, né? Isso me impactou também, sabe? E aí estava a Cristina, que ia dar início nas oficinas, o professor Reginaldo da UEA e a Josi. E aí cada um ficou dividido com um deles, né? E a professora Suzana também, que ia fazer a oficina de segurança humana. E aí a gente, nos primeiros dias, ficava mais de apoio, né? E aí depois a gente conseguiu já dar conta, assim, do projeto. Já sabia o que tinha que fazer, já sabia como falar, como agir. E não esperar mais pelos que estavam mais à frente, né? Não é por acaso que é a Unicamp, né, que está lá, e não outra instância, não outra universidade. Nós temos um conhecimento aqui que está consolidado de segurança comunitária, universitária. Então nós estamos a tentar levar com a gente para lá e com o apoio dos estudantes, enfim, nesse trabalho que é um trabalho multidisciplinar e multinível, né? Estamos a tentar levar para lá o que nós sabemos daqui, mas também sempre em colaboração o tempo todo com eles e vendo o que eles estão demandando. Eu vi que eles estavam muito nessa expectativa de, olha, ali estão os estudantes de Cunas na Unicamp. E eles, em todo o tempo, eles ficavam acompanhando a gente. Eu gostaria que vocês fizessem mais oficinas assim. Parece que ninguém os defende, parece que não tem ninguém respondendo por eles, que simplesmente estão abandonados, estão por conta própria. Eles têm uma associação, tem um CNPJ, que eles decidiram por iniciativa própria criar, né? Eles estão demandando ser reconhecidos pelo Estado como um trabalho, né? Eles trabalham voluntariamente, sendo que eles fazem patrulhas praticamente todas as noites, né? Ou pelo menos de quinta a domingo fazem sempre. É um grupo de 35 pessoas, né? São 35, tem algumas mulheres, maioritariamente homens, em geral pais de família. Os pais tentam colocar eles na escola, mas a gente vê também que há evasão dentro das escolas. Porque ali dentro da escola também já não é seguro, porque ali também há a entrada de drogas, a entrada de álcool. Josi, para onde nós estamos indo? Estamos indo para a nossa centeia. Eu fiquei mais na parte de segurança alimentar, né, que é onde trabalha diretamente na roça. E aí a gente teve o plantio de algumas frutas, né, da região. Resgatar como era antes, né? O trabalho era coletivo, era mais prazeroso, era mais gostoso, porque aqui você está vivendo o momento de contar história, de ouvir história,
de brincar um com o outro, a integração das pessoas que antes não se falava, que eu acredito que aqui tem, hoje eles estão se reencontrando. E como é gostoso fazer esse resgate do que está se perdendo, do costume, da cultura do povo maguta, né? Eu acho que esse trabalho está sendo muito importante. E também eles resgatam a forma de como se plantava antigamente, né? Tipicamente do ticuna. A Josi trouxe vários conhecimentos que a gente já tinha deixado passar, né? Que os nossos próprios mais velhos não repassaram pra gente. Então a gente teve o plantio de umari, de açaí, limpamos a roça, né? Foi uma parte bem interessante. Fazer a coleta de semente, das sementes que antes existiam no seio da comunidade, que hoje elas estão longe, né? Elas estão mais lá para mata virgem. Então aqui eles estão podendo trazer um pouco desse resgate para cá. E isso é legal, resgatando como se plantava, né? Tudo se pede permissão, porque tudo ao nosso redor tem vida, tem espírito. Então isso foi muito legal. Na segunda vez, na primeira vez, segunda vez ele fica fértil, mas depois a gente vê que já não é mais fértil. Já? E amigo? E aí dentro dessa oficina de segurança alimentar, participou vários jovens, né, crianças e adultos, poucos mais velhos, só em Belém que os mais velhos participaram, mas foi bem interessante porque foi bonito, né, a gente podendo plantar ali pra gente mesmo, né, futuramente nossos filhos, netos colherem as frutas que a gente plantou e não deixar perder também o conhecimento, né, cultural. Por isso a importância da vinculação da universidade, dos indígenas, né, que aqui tem na universidade mais de 400, né, e vincular eles com seus territórios, né. Não faz sentido fazer um tipo de academia que esteja dissociada, né, que não esteja integrada aos conhecimentos que eles trazem para a vida acadêmica e ao contrário também. E nós resolvemos construir com eles, escrevendo do modo mais, digamos assim, traduzindo para a linguagem do Estado, né? O que eles fazem realmente e o que eles demandam. Então nós fizemos um documento oficial que nós ajudamos eles a divulgar por todas as instituições públicas que foram assinaladas como importantes parceiros da segurança ticuna. Não se trata só de um trabalho de fora, né, que chega no território, se trata de tentar valorizar o que já existe nos territórios, mas também o que as instituições públicas já estão fazendo aí. E a Unicamp chega para somar nesses territórios. Muitos ali são artistas, muitos ali sabem fazer bastante coisa. Eles são muito inteligentes, mas falta bastante incentivo. E espero que a gente pode retornar com algumas respostas para as pessoas, porque pediram para a gente voltar, né, também lá, para a gente dar um retorno, para levar algumas coisas também, algum projeto lá, e para melhorar a comunidade mesmo, sabe?
aprendi bastante, mais ouvindo, né? Esse trabalho eu acredito que vai trazer uma luz para ele, digamos assim, né? Para solucionar esse problema. Kayaknya